Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente à TV 1000, afiliada à TV Cultura, e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia, um espaço para conversarmos sobre cultura e, sobretudo, percorrermos o universo das artes musicais em Porto União da Vitória. Hoje contamos com o contador e advogado, mas que será apresentado como memorialista Marcos Leão. Seja a vossa leonidade muito bem-vinda. A nossa toca não é tão grande quanto deve ser na expectativa de um leão, mas está à sua disposição. Tudo supimpa, Marcos Leão? Saudações, meu caro Vlad, saudações todo o público dessa estimada emissora de TV, que tem um projeto que efetivamente se iniciou lá há 18 anos atrás, que eu acompanho com muita alegria. A gente fica tão alegre na cidade que a gente mora ter uma emissora de TV que registre em som e imagem o que acontece na cidade que a gente nasceu, que a gente mora. Fico tão alegre com o vosso convite, meu amigo Vlad, você que é uma pessoa tão entusiasta da cultura na nossa região. Obrigado, Leão. Leão, você é uma pessoa que tem uma memória extensa. E tanto que o consagramos como memorialista. Obrigado. E existe uma frase, uma máxima inquestionável. Aprendemos com o passado para construirmos o futuro. Uma frase que é muito usada em circunstâncias Jargão. educacionais, culturais. De que maneira essa frase se efetiva? Isso puxa também uma outra frase, que o nada se cria, tudo se copia. Eu discordo parcialmente. Se copia uma parte, se aperfeiçoa a outra e se cria algo maior, pois na natureza nada se perde, tudo se transforma. E se a gente souber de uma maneira crítica olhar o passado, exatamente, a gente vai conseguir transformar em algo melhor. Claro que aí vai nos vir outro questionamento: o que é o melhor? Pois a matemática é uma ciência exata. 1 mais 2 igual a 2, isso é inquestionável. Mas em várias outras questões, o melhor depende da situação de vida de cada um. Então, a gente ter também o senso crítico, o que seja o melhor para a maioria, se possível para a totalidade. Leão, hoje nós temos, com o advento da tecnologia, muita coisa à palma da mão. Você digita, procura um nome, uma data, uma rua que seja, né? E você que coleciona todos esses dados, às vezes talvez nós devemos nos perguntar o que fazer com esses dados, né? Não é só possuir o conhecimento, mas saber o que fazer com ele. E dentro das suas descobertas, de pesquisas, teve alguma curiosidade? Certamente várias, mas alguma que você poderia citar como um elemento de transformação? Com certeza muitas. Embora podemos ter exemplos mais genéricos, mais específicos, um conhecimento genérico. Quando que no estudo da história termina a pré-história e começa a história, né, a atualidade, com a invenção da escrita. Então a gente vê o quão importante a escrita foi para a humanidade. Através da escrita nós tivemos a perpetuação do conhecimento. Então, o quão revolucionário isso foi para a história da humanidade. Aí, aproveitando a pergunta, aí eu entro numa questão muito importante. Muitas vezes nós nos preocupamos que boa parte da população esteja letrada, mas essa preocupação deve vir junto com uma segunda preocupação, que o estar letrado permita a pessoa se aproveitar do conhecimento que as letras lhe permitem e que aquilo não lhe seja algo enfadonho, aquilo lhe seja algo interessante, que a pessoa busque fazer por vontade própria, seja uma atividade prazerosa para a pessoa e não uma situação imposta em situações específicas. Mas entre muitas curiosidades, como por exemplo,
Aqui em Portunel, bairro Vice-King. Por que o bairro Vice-King tem esse nome? Muitas pessoas pensam, porque vice-rei, numa tradução, vice em português, king, rei em inglês, mas não. O real motivo é porque originalmente era um imóvel pertencente ao senhor Vicente Kingersky. Aí abreviaram o nome dele, Vice-King, Vicente Kingersky. Essa eu acho que é uma curiosidade interessante. O nome da rua onde nós estamos aqui, onde está o estúdio, Rua Cruz Machado, tem uma acusação que o município de Cruz Machado tem esse nome porque para desbravar o interior usava-se uma cruz numa mão e um machado na outra. A cruz para espantar a assombração, o machado para cortar o mato, mas não é nada disso. Cruz Machado é em homenagem a um político do século XIX, que ele foi muito influente para a divisão da então província de São Paulo, porque era período do Brasil Império, e com a divisão se criara a província do Paraná, que com o advento da República se tornou o estado do Paraná. Por isso temos aqui a rua em homenagem a ele, em várias outras cidades, principalmente na capital Curitiba, principalmente porque tem uma passagem dele por lá, e o município aqui no lado, que inclusive o município onde a minha genitora, Maria Isabel Sidoli Leão, nasceu. E aí, aproveitando o adendo, já que eu citei minha genitora, também citar meu genitor, Carlos Roberto Leão, que efetivamente quem é contabilista é meu pai. Mas como eu iniciei trabalhando junto com ele, ainda durante o período colegial, a graduação, eu fui me envolvendo com esse meio, por isso também atuo nessas duas realidades, a advocacia e a contabilidade. Então, há muitas curiosidades que a internet pode nos trazer. A internet, os livros, a mídia em geral, a conversa com pessoas em geral, que aí nos mostra o seguinte: nada nesse mundo é o acaso, tudo tem um porquê. Aí esse é o principal, quando a pessoa vai conseguindo conectar uma informação com a outra, e aí vai vendo que nada é o acaso. Há uma sequência de informações, e a pessoa começa a gerar o senso crítico, a filtrar as informações que recebe, que nesse mundo turbulento da internet é muito, né, informações ligeiras é necessário que a pessoa tenha. É verdade, às vezes a gente tinha antigamente dificuldade em acessar o conhecimento, e hoje a dificuldade é filtrar esse conhecimento que chega em demanda tão grande. Bicho, você participa de várias iniciativas culturais, sempre colaborando com a comunidade, seja em espetáculos, seja em festas étnicas, né? E também, dada a sua formação, né? Você é uma pessoa esclarecida, de um ponto de vista antropológico, como que você enxerga o potencial da música, que é o nosso tema, né, principal, como um fator de constituir o que a música pode ter de potencial para criar uma identidade? Com certeza é muito profundo, porque toda vez que um compositor cria uma música, por mais que ele esteja narrando uma situação imaginária da mente dele, isso seja na música, seja em romances, em contos, fábulas, etc., aquilo parte de uma realidade que o autor viveu ou gostaria de viver. Por exemplo, a nossa região possui muito a presença ucraniana, eu também tenho ascendência ucraniana, muitas músicas ucranianas fazem menção aos cosacos, guerreiros que tiveram o auge da sua história nos séculos XVI e XVII. A música italiana, a música romântica, claro, tem envolvimento com a questão da vida nas cidades que foram se criando, mas também liga com a questão do trabalho no campo. Essa questão do trabalho do campo, da epopeia, da construção, se a gente vai para a música alemã, para a música polonesa, então essas 4 etnias que são a base está muito forte na nossa região, mas não vamos menosprezar de maneira nenhuma a presença árabe, a presença negra de origem africana, a origem indígena, outras origens as mais diversas, portuguesa, espanhola. Léo, eu sei que
né? Você gosta de música lírica, você sempre lembra as datas de nascimento, de morte do Luciano Pavarotti, saudoso Luciano Pavarotti, que está aqui, né? E em imagem, é claro, em representação, né? E também da Maria Callas, e você também gosta de Frank Sinatra. Perguntar para você diretamente, dentro do nosso tema da música, o que você gosta? Qual que é o teu gosto? O meu gosto, quero falar... O que você ouve na toca? Ele é altamente variado, ele é altamente eclético. E uma grande influência que eu tenho desde tenra idade é o meu genitor, conhecido na cidade por Roberto. Eu acho que o que influenciou meu pai nascido nos anos 50, então ele menino, ele rapaz, a Jovem Guarda acontecendo, Roberto Carlos, outros sucessos nacionais, mas ao mesmo tempo o rock internacional, o auge dos Beatles tinha sido recente, Elvis Presley, aí saindo um pouco do rock em si, o ABBA, e aí meu pai, por exemplo, foi do CTG também. Minha mãe nasceu e cresceu na zona rural. Então também o sertanejo, seja o sertanejo de origem de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, inclusive eu quis ter o cabelo comprido desde criança por causa do Chitãozinho e Chororó. E aí colegas de colégio de mais idade me apelidaram de Chitãozinho, e o apelido ficou, e aquilo eu encarei com muita alegria, com muita naturalidade. Mas aí, como eu disse, meu pai também foi do CTG. Então a música gaúcha soa muito natural para mim. Mas aí, por um outro lado, a música italiana, sucessos que houveram nos anos 80 e alguns anteriores, estavam muito em efervescência naquele período de juventude dos meus pais. E aí, por aquilo estar tocando, seja na rádio, seja em LP, seja em cassete, em casa, eu cresci escutando aquilo eu agreguei bastante. E aí, posteriormente, eu tive a possibilidade do nosso mundo ter internet, nós temos o YouTube, nós temos outras mídias, então é tão fácil agregar. Aí vai pegando outros lançamentos do rock, outros lançamentos da música popular, da música sertaneja, como eu digo, o meu gosto musical é muito variado, e eu não posso, claro, deixar de citar as músicas folclóricas das mais variadas etnias, de quais eu já citei anteriormente, principalmente aqui as presentes na nossa região, e fazer duas colocações ligeiras. Por exemplo, no caso da música gaúcha, a música gaúcha é um estudo antropológico, realmente. Por exemplo, a música Velho Casarão. Lá por 32 houve outra revolta, a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi forte no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. A música Velho Casarão também tem uma frase que diz: suas paredes têm marcas de bala das revoluções que a história fala. Outro exemplo que eu já dei no caso do folclore ucraniano, da questão dos cosacos, mas de outras etnias, a epopeia, a construção, seja no trabalho agrícola ou em outros trabalhos. Então isso eu acho muito interessante. E é claro, a música é o sentimento, aquilo que toca aquela parte do ser humano que é intangível, né? Que não é tocável com as mãos. E num mundo que tem muitas preocupações momentâneas, materialistas, que são necessárias também. Muitas vezes, por essa parte ficar esquecida, desvalorizada, nós vemos outros problemas que a humanidade enfrenta. É fato consumado que o leão ruge. Mas o leão canta? Olha, o leão tenta cantar. Tenta. Alguns leões cantam bem. Como que ele... Olha, uma vez teve um episódio engraçado. Eu fui tirar os dentes cisos inferiores. Isso foi lá no dia, assim, deixa-me ver, 31 de maio de 2008, um sábado.
e no final do procedimento, eram os sisos superiores. A dentista disse, então agora o paciente vai para casa, compre antes um pote de sorvete, se abrace no pote de sorvete, vai tomando devagarinho, que tem que relaxar bastante. Eu falei para ela, sorvete? Não seria sorvete que nem daquela propaganda da Danone? Oh, meu corneto, é muito crocante, é da Danone, corneto, mio. Eu sei, meus... Um leão cantor. O meu domínio das quartas vocais é... Foi excelente. Obrigado. Aí a dentista disse, normalmente os pacientes saem do consultório chorando. Esse sai cantando ópera. Eu disse, pois é, tudo nessa vida a gente tem que ver de uma maneira mais otimista. Leão, vou ser sincero com você. Você é fera. Obrigado. E fico feliz que você tenha vindo aqui. E para encerrar, eu vou perguntar para você uma pergunta que é do protocolo do nosso programa. E eu quero que você seja espontâneo e sincero para responder. Marcos Roberto Leão. Sim. O que é arte? A arte, essa palavra curta, de apenas 4 letras, 2 sílabas, pode gerar livros para responder. Mas eu acho que nós podemos resumir dentro daquilo que eu coloquei um pouco antes, do intrínseco, do intangível, daquilo que as mãos não podem sentir, mas que mostra os sentimentos do ser humano que preferiu-se ou possibilitou-se se catalogar em 7 modalidades. É por isso que muitas vezes nas chamadas do cinema nós escutamos a 7ª arte, que é o cinema, por ser mais tecnológico, foi algo mais recente que surgiu no século XX, mas anteriormente a música, o teatro, a literatura. Então é tudo aquilo que o ser humano, de alguma maneira, registra aquilo que ele vive, aquilo que ele gostaria de ter vivido, aquilo que ele pensou ter vivido. Então, entra naquela, necessariamente a arte dá dinheiro? Não. Mas eu, Marcos Roberto Leão, acho muito importante que nas mais variadas áreas profissionais que o ser humano vai criar, seja referente ao comércio, seja referente à área da saúde, à área de ensino, as questões, ou nas áreas burocráticas, na área da construção, da prestação de serviço, haja em todo ser humano um espaço para esse intangível, que são as artes. E por isso que o sistema escolar precisa encarar tantas artes como a educação física, mens sana in corpore sano, a pronúncia latina, se não me engano, é essa, mente sã in corpo são, que os antigos romanos já diziam, porque o conhecimento não pode ser um mero decorar informações, mas sim receber informações, trabalhar as informações e evoluir com as informações. Por isso que eu falo sempre da importância do ensino crítico, né? A pessoa saber contrastar a informação que recebe. Por isso que a missão do professor, do pedagogo, do docente é uma missão muito profunda. Porque se for para repetir informações, um computador, um papagaio, o faz. Mas sim para trabalhar informações é algo muito profundo. Espero que os nossos telespectadores tenham aprendido muito com essa pessoa que é o Marcos Leão e saber que conhecimento precisa de conexões. Marcos Leão, céus, essa foi Animal.